Henker que vive duas vezes. Capítulo 456. Grande Guerra, 6. No distrito externo, onde estava localizado o repique do grande no espaço exterior dos Elohim, uma sombra escura se alongou no chão e uma multidão de pessoas apareceu de dentro, jogadores que haviam jurado lealdade a Artia. H-A-A. O que é aquilo? Os jogadores ofegavam de exaustão, sem palavras pela luta entre os seres divinos no espaço sideral. Apenas uma palavra poderia descrever a visão. Incrível. Eles sentiram que tudo o que conquistaram até agora era inútil, e a maneira como Yon-Wu lutou causou uma profunda impressão neles. Eles só podiam sentir admiração. No início, eles tinham várias motivações para se juntarem a Artia, para reviver sua grandeza passada, para encontrar uma posição na nova hierarquia, para espalhar seu nome, mas tudo isso não significava nada agora. Depois de superar o espanto, a primeira coisa que lhes veio à mente foi que precisavam seguir Yon-Wu. Eles ganharam convicção. Então, antes que o espaço exterior entrasse em colapso, eles foram engolidos por uma sombra e levados para o distrito exterior. Eles estremecerão porque o que Yon-Wu havia feito ainda estava claro em suas mentes. Ele é realmente uma pessoa poderosa. O líder do trono de ferro, Hanatan, cerrou o punho. Ele já havia percebido isso quando decidiu seguir Yon-Wu e jurar lealdade a ele em Laputa. E agora sua decisão provou ser a correta. Não muito longe no futuro, o trono de ferro seria um dos novos grandes clãs. Acastelando o castelo da beleza demoníaca, Shatura sentiu a mesma coisa. Dimanbilt disse que entenderemos se continuarmos observando. Provavelmente foi isso que ela quis dizer. Ela e muitos outros seguiram a beleza demoníaca Edora na esperança de que ela lhes mostrasse um novo mundo. Mesmo que Edora não se interessasse muito por eles acreditavam que ela criaria uma nova ordem na torre. A dominação dos 8 clãs foi inabalável durante centenas de anos e eles nunca permitiram o surgimento de um verdadeiro desafiante. Mesmo que lutassem entre si, eles se uniriam como aliados de longa data para derrubar uma ameaça. Eles nunca permitiram que ninguém encontrasse igualdade com eles. Por causa disso, incontáveis caíram, Heavenwing e Artia entre eles. Mesmo assim, muitos jogadores tentaram escapar da sombra dos 8 clãs. Shatura acreditava que Edora seria quem faria isso, e Dimanbilt Castle tinha certeza de que seria ela quem destruiria a sombra que pairava sobre eles. No entanto, Edora disse que Yon-Wu seria quem faria isso, e Shatura percebeu o quão precisas eram suas palavras. Tudo está desmoronando e mudando. O chão guivado foi destruído, o dragão vermelho estilhaçado, a terra do sangue destruída, os Elohim escondidos e o exército do diabo irrevogavelmente danificado. A ordem dominante estava sendo esmagada. A hora que eles estavam esperando finalmente chegou. Haveria um caos maior por vir, mas sem a sombra dos 8 clãs, os jogadores seriam capazes de viver vidas simples como buscadores da verdade sem ninguém os incomodar. Ela tinha certeza de que os jogadores conseguiriam se concentrar mais nos testes. Mesmo agora, embora Yon-Wu estivesse ofegante enquanto estava contra aquela sombra, ele exalava uma aura inacessível. Só então, um pensamento lhe ocorreu. Depois que todas as sombras desaparecerem, e se ele próprio se tornar a sombra? Ela estremeceu. Era óbvio que Yon-Wu logo se tornaria o governante absoluto da torre. Quem seria capaz de enfrentá-lo então? Mesmo que o rei marcial, Alforone, o Alts e o bispo-chefe se posicionassem contra ele, eles poderiam lidar com a influência que Yon-Wu eventualmente exerceria sobre a torre. Nunca. O rei marcial era indiferente à torre e Alforone não saiu do 77º andar. O Alts e o bispo-chefe podiam ser fortes, mas suas forças já haviam caído ou estavam à beira do desastre. Se Yon-Wu usasse seu poder e posição como rei, não haveria ninguém para mantê-lo sob controle. Ao olhar para suas ações agressivas no passado, era óbvio que ele não permitiria que ninguém ficasse ombro a ombro com ele. Uma sombra maior estava chegando. Gole. 0 hora 2 minutos e 1 segundo _ 02. 0 hora 0 minutos e 0 segundos _ 01. 0 hora 0 minutos e 0 segundos. Skywings não está mais operacional. Enquanto Shatura engolia nervosamente, Yon-Wu suportava as imensas penalidades que chegaram assim que Skywings terminou. Você está à beira da morte. Seu corpo está temporariamente abaixo de 50% da saúde. Seus poderes de recuperação diminuíram em 30%. Você foi afetado pelo status perturbação. Ao mesmo tempo, sua consciência separada retornou, seguida de tontura. Ah, então você não vai mais desmaiar. Você cresceu. Estou orgulhoso. Kik-kik. Yon-Wu ignorou o demonismo risonho e fingiu não se incomodar enquanto recuperava o juízo. Havia muitos olhos ao redor. Se fossem apenas membros do Artia, ele poderia arriscar mostrar seu lado fraco, mas havia muitos outros jogadores assistindo. Eles ficaram sem palavras com o poder que ele demonstrou, mas mirariam em seu pescoço assim que ele mostrasse uma única vulnerabilidade. Ele tinha que ter certeza de que eles o viam como alguém tão forte quanto as montanhas e tão imponente quanto os céus. Pelo que ele viu, os jogadores eram uma matilha de lobos que só queriam sua própria ganância. O jeito que você estava fingindo ser forte foi muito divertido. Sim, continue crescendo assim. Então você ficará saboroso o suficiente para eu comer. Yon-Wu amaldiçoou o demonismo, que estava lentamente desaparecendo em seu inconsciente e se virou para a pessoa ao lado dele. Edora.
Sim. Vou deixar a verificação dos jogadores para você. Edora assentiu e começou a examinar os jogadores. A notícia de que a guerra entre Artia, os Elohim e o exército do diabo havia acabado se espalharia rapidamente entre os grandes clãs, e alguns jogadores oportunistas estariam procurando por presas fáceis. Era crucial fazer uma rápida análise dos danos sofridos e reorganizar as suas forças. Felizmente, sua força principal, diz Pluto, estava bem e nenhum dos Rankers parecia estar gravemente ferido. Ficou claro que não houve uma grande mudança em seus números e que eles tiveram uma vitória esmagadora. No entanto, Yon-Woo teve que se concentrar em acalmar seu poder mágico selvagem. Então ele não teve foco para cuidar de outras coisas. Edora viu sua condição com seu insight e imediatamente começou a cumprir suas ordens. O dano ao Trono de Ferro é de 12 mortes, 13 feridos e 2 desaparecidos dos 152 membros. Castelo da Beleza Demoníaca. Estrela Sombra Verde. Foi só depois de verificar os jogadores que Edora percebeu que alguns membros de Artia estavam ausentes. Ora bom, o que está errado? Ele mal havia acalmado a superaquecida Pedra do Pecado quando percebeu que a expressão de Edora estava rígida. 3 pessoas estão desaparecidas. O que, antes que Yon-Woo pudesse perguntar quem eles eram, ele sentiu o mundo ao seu redor desacelerar e uma cena apareceu diante de seus olhos. Uau, não era um canal conectado acima. Mas abaixo, quando o link para seu apóstolo foi aberto. Doyle. Young, desculpe, estávamos com pressa, então não consegui entrar em contato com você. Yon-Woo estava olhando através dos olhos de Doyle. Ele e Khan estavam perseguindo alguém pela grama espessa. Black Skull e os bispos do exército do diabo. O que aconteceu? Ele sabia que os bispos do exército do diabo haviam atacado Laputa enquanto ele estava ocupado com Bailuke, mas não foi muito claro sobre o que aconteceu depois. Ele já estava muito consumido em liberar o poder do Rei Negro e se concentrar na luta com os seres divinos. Ele não teve a chance de olhar para mais nada. Felizmente, Doyle transmitiu suas memórias através do canal enquanto explicava. Não houve nenhum ataque de fã. Quero dizer, Black Skull. O que? Yon-Woo estreitou os olhos com as palavras inesperadas. Uma parte das memórias de Doyle apareceu. Ó céus, parece que a Mãe Terra e o caos rastejante começaram a enlouquecer. Partiremos antes que as coisas fiquem mais complicadas. O que? Nunca planejamos lutar com você desde o início. Não temos mais planos de interferir nos negócios mundanos. A razão pela qual viemos aqui é minha teimosia quando se trata de você, Doyle. Eles tentaram me convencer do contrário. Mas quero perguntar pela última vez. As palavras de Black Skull eram desconcertantes enquanto ele olhava para seu filho com tristeza. Você não vem comigo? Doyle o rejeitou sem qualquer hesitação, enojado porque seu pai estava tentando agir como um pai adequado agora, embora o tivesse abandonado no passado. Ele não conseguia entender o que seu pai estava pensando. O que ele quis dizer sobre não lutar e de que tipo de negócio mundano ele estava falando. No final, Black Skull e os bispos partiram tão abruptamente quanto vieram. No entanto, Doyle e Khan não iriam deixá-los sair tão facilmente, então começaram a persegui-los. Eles haviam deixado Laputa no distrito externo e estavam subindo os andares, travando algumas pequenas brigas ao longo do caminho. Eu não acho que eles planejaram ajudar os Elohim desde o início. O que eles estão pensando? Yon-Woo também estava curioso. Artia só lutou contra os Elohim. Mesmo que eles tivessem se preparado para todas as possibilidades com a Mãe Terra e até mesmo com o caos rastejante, era estranho que seus aliados, o exército do diabo, não tivessem contribuído para ajudá-los. Se o bispo-chefe tivesse aparecido, Yon-Woo teria lutado para obter a vitória. O bispo-chefe que ele conheceu nas 5 montanhas das penitências era muito forte. E se o Rei Leão tivesse descido como fez no labirinto do dragão, Yon-Woo teria sido derrotado. No entanto, o exército do diabo partiu sem sequer olhar para trás quando a Mãe Terra e os gigantes tentaram descer. Havia apenas uma razão possível para suas ações. Eles claramente tinham outro objetivo. Doyle falou solenemente, tendo chegado à mesma conclusão que Yon-Woo. Você está perseguindo eles para descobrir? Sim, se eles tivessem jogado os Elohim fora como isca. Não seria algo menor. O rancor que o exército do diabo tinha por Yon-Woo não podia nem ser expresso em palavras. O fato de terem recuado significava que estavam planejando algo maior e mais perigoso. Doyle queria evitar que isso acontecesse. Eles usaram o destino dele e de Khan de acordo com seus desejos, mas queriam fingir que nada havia acontecido? Era inaceitável. O que ele mais queria era vê-los cair. Então vou tentar bloquear. Nesse momento, Doyle fez uma pausa. À frente dele, Black Skull de repente se virou e começou a murmurar palavras indecifráveis. Ventos ferozes começaram a girar ao seu redor, cheios de poder sagrado. Algo estava descendo em seu corpo, Doyle sabia porque ele já tinha o demônio celestial e a Mãe Terra descendo nele. Foi um grande ser divino que foi páreo para o Rei Leão, que desceu no bispo-chefe. Um dos 7 grandes reis demônios estava chegando. Naquele momento o canal foi cortado. Foi fácil atrapalhar porque Yon-Woo ainda não tinha uma divindade legítima. Vaia. Yon-Woo lembrou as coordenadas de Doyle e imediatamente ordenou que Bu abrisse um portal. No entanto, Edora agarrou sua manga. Ora bom. Yon-Woo estava prestes a dizer que eles poderiam conversar mais tarde, mas se assustou com os olhos dela.
Suas pupilas estavam tremendo. Ela nem se intimidou quando foi cercada por inimigos, e ele se lembrou de repente que ela disse que 3 pessoas estavam desaparecidas. Khan, Doyle e quem era o terceiro? Agora que ele pensou sobre isso, o espaço exterior estava muito quieto quando ele partiu. Deveria ter havido uma grande confusão por causa de um cara barulhento que não conseguia ficar parado. Impossível. Ele se virou para Edora e percebeu que seu palpite estava correto. Eu não consigo ver Fante. Sua voz tremeu.